Eis que o cedro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Vamos continuar aqui nessa leva de personalidade SUD. É geralmente um nome que eu vejo aqui e ali, e eu penso, cara, esse nome está repetindo. Provavelmente é uma pessoa importante para a história da igreja. Então eu vou lá e copio e vejo se vale a pena fazer um episódio sobre essa pessoa. A pessoa de hoje é Francis Gladden Bishop. Nasceu em 1809, faleceu em 1864, então olha só, né, mais ou menos a mesma idade de Joseph. Então, inclusive, provavelmente a gente já falou bastante dele naqueles episódios sobre as outras igrejas derivadas do mormonismo, né? Ele está aqui no meio dessa história. Depois da crise de sucessão, né, de 1844, Joseph Smith morreu, e ele, né, o Gladden Bishop, alegou que ele era o sucessor legítimo de Joseph. Ele criou, né, as igrejinhas dele, era aquele negócio assim, né, que não dava muito certo, ele conseguia organizar um grupo aqui, né, se desfazia, criava outro grupo ali. Então ele foi liderando pequenos grupos de mormons, né, na religião dele até a morte dele, em 1864. O nome desses grupos que ele liderava era, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nome, né, normal da igreja, mas eram considerados os Gladenitas, né, de Gladden Bishop. Mais pro finalzinho aí dos agrupamentos dele, eles foram chamados de a Igreja de Jesus Cristo da Nova Jerusalém. Tá, vamos ver qual que é a importância desse cara na história do mormonismo. Ah, aqui também, ó, alguns dos seguidores dele abandonaram a igreja dele e se juntaram àquele movimento da Igreja de Cristo, que é a igreja do lote do templo. Tá, vamos ver a vida desse cara. Ele nasceu, vamos ver, em Nova York, terceiro de 9 filhos. Né, os pais dele eram, vamos ver aqui, ó, metodistas, devotos metodistas. Era o Isaac Gates Bishop e a mãe dele, Mary Hyde. Opa, Hyde? Ah, será que é parente do Orson? Aqui está dizendo que a mãe dele, né, essa Mary Hyde, aí era uma entusiasta religiosa, mesmo antes do nascimento dele. Então, a mulher gostava de igreja. Ah, aqui ó, antes do nascimento dele, ela já tinha tido umas profecias. Ó, ela previu que ela daria à luz a um filho que alegraria o coração do povo e seria o rolo voador de Zacarias. Que profecia é essa? Ah, tá lá em Zacarias 5, do 1 ao 4. E novamente olhei para cima e vi um rolo voando, e ele disse, o que você vê? E eu respondi, um rolo voando, seu comprimento é de 20 côvados, blá blá blá. Então ele disse, esta é a maldição que sai sobre a face de toda a terra. A mulher falou que a filha era uma maldição? Enfim, né? Então ela disse que o filho dela era esse rolo voador aí. Bom, no mormonismo, ele serviu como um missionário, né, o que se sabe. Outros cargos dele na igreja é desconhecido. Tô tentando entender se isso daqui é da igreja metodista ou é mormon. Provavelmente é metodista. Ele trabalhava como ourives, né, que trabalha com ouro, e consertava relógios de bolso. Vamos ver qual que é a ligação dele com a Igreja SUD. Em julho de 1832, ele foi batizado pelos missionários lá em Nova York e se tornou membro da igreja. Então aí, ó, 32, é 2 anos depois que a igreja foi organizada.
Ele foi chamado como presidente, né, da igreja lá onde ele morava, né, em Westfield, Nova York. Também foi ordenado ao ofício de sacerdócio de 70. Será que é o quórum dos 70? Ah, tá, isso mesmo. É o ofício do sacerdócio de 70. 70 é um ofício do sacerdócio? Interessante. Tá, 1838, 1839, ele foi missionário da igreja lá na Carolina do Norte e Virgínia. Ah, não, tem mais aqui, ó. Carolina do Norte e Virgínia, Maryland, Nova York, Massachusetts, Alto Canadá. Caramba, cara, a missão do cara foi enorme. Durante esse período dele na missão, ele também publicou uma breve história da Igreja Sud. Ah, tá, deve ser algum livretinho contando a história da igreja. Bom, isso foi em 38 ou 39, né? Mas em 1835 ele tinha sido desassociado da igreja. Vamos ver o que tinha acontecido. O Sumo Conselho da Igreja de Bradford, lá em Massachusetts, desassociou ele da igreja. A acusação, está escrito aqui, ó, foi provado que ele havia errado em espírito e doutrina e era consideravelmente inclinado ao entusiasmo e muito exaltado. Será que o cara gritava, falava muito palavrão, alguma coisa assim? Talvez algum comportamento que ele aprendeu ali na igreja metodista, alguma coisa assim? Não sei. Mas foi desassociado da igreja por um mês só, 1835, em agosto, mas já em setembro ele já foi readmitido na igreja. Tinha muito disso, né? A gente já viu alguns outros episódios, né? Gente que era expulso da igreja por qualquer coisa e já em seguida era reassociado. Acho que os caras não tinham esse período probatório, ou, né, ou advertência, ou instrução, qualquer coisa assim. Ah, já vai ser expulso. Ele foi reassociado na igreja, né, em setembro e recebeu uma advertência para não promover doutrinas heréticas que poderiam depreciar o caráter da Igreja Sud. Então ele estava falando besteira, coisa que ele não sabia. Doutrina que não era da Igreja Sud, ele estava ensinando como se fosse, provavelmente. No entanto, a gente tem alguns registros, né, não oficiais da igreja que declaram que o Gladden Bishop, ele deu muito trabalho aí para Joseph Smith. Né, provavelmente o comportamento dele aí era desgastante e tal. Tanto que olha só, o cara foi desassociado e associado novamente 9 vezes. Ah, olha só, ele começou a falar que ele tinha sido escolhido por Deus para ser o legítimo sucessor de Joseph Smith bem antes da morte de Joseph. Ah, então, pelo menos o cara deu a cara a tapa, né? Não chegou ali fazendo alegações após a morte de Joseph. Está dizendo aqui, ó, que em 1842 ele já tinha sido excomungado por heresia, que ele estava ensinando que, embora Joseph Smith tivesse realmente sido escolhido por Deus, ele acabou se tornando um profeta decaído, e daí, né, por causa dessa imoralidade, dos pecados aí de Joseph, o Gladden Bishop tinha que assumir. Da última vez aí que o Gladden foi expulso da igreja, então, ó, ele foi expulso já a primeira vez lá em 35. Aí 38 e 39 ele fez missão. Daí 42 ele já estava falando aí que Joseph, né, não podia mais ser profeta porque estava vacilando, que ele deveria ser. Então ele foi expulso. E o que Joseph falou sobre ele? Ele comentou que o Gladden era um tolo e não tinha humildade suficiente para que o Espírito Santo o iluminasse. E em resposta, o Gladden falou que Joseph tinha recebido o sacerdócio do anjo, mas que por causa dos pecados dele, ele não tinha recebido o sacerdócio de Melquisedeque, que o anjo só deu o sacerdócio arônico. E outra, o Gladden falou que o Joseph não recebeu porque pecou, mas que o anjo tinha vindo para ele, Gladden, trazer o sacerdócio de Melquisedeque. Então ele tinha o sacerdócio de Melquisedeque, que era o sacerdócio de Jesus Cristo. Olha aqui o que ele diz, e que um homem chamado Nefe, que o Gladden identificou ele como sendo um membro dos 3 nefitas, tinha visitado ele e entregue 7 coisas sagradas, né, objetos, 6 dos quais já tinham estado em posse de Joseph Smith. Os 7 itens que o Bishop alegou estar na posse eram, vamos ver, placas de ouro, Urim Tumim, couraça de Moroni, liarrona, espada de Labão, uma pequena coroa de Israel de prata, representando o sacerdócio arônico,
e uma coroa de glória dourada representando o sacerdote Melquisedeque. É engraçado, né? Esse pessoal gostava de contar uma história. Tinha alguma motivação para ele não mostrar para o pessoal esses 7 objetos? Aí o Gladden falou que depois de 7 dias que ele tinha recebido esses 7 objetos, ele foi lavado, ungido e vestido e depois colocado em um trono. Aí, ó, pelo jeito o cara gosta do número 7, né? E não foi só isso. Depois ainda, o Gladden afirmou que ele era a reencarnação do rei Davi, que ele tinha voltado aí para reinar sobre Israel. Agora eu tô entendendo por que Joseph falava que ele era meio excêntrico, né? É isso. Se Joseph vê Deus, Jesus Cristo, recebe placa de ouro, vê anjo e tudo, é legal, né? Visão, legal. Se outras pessoas veem, são excêntricos, mentirosos. Tá fazendo sentido para mim agora. Aqui ó, mais um objeto que ele tinha, além desses 7, ele também tinha em posse as 116 páginas, né? Lembra do livro de Mórmon, que Martin Harris perdeu? Pois é, ele falou que ele estava em posse delas. Bom, o Bishop aí contava essas histórias e sim, tinha pessoas que acreditavam, né? Então famílias ali de Illinois, de Iowa, acreditavam que ele era um profeta, acreditavam em tudo isso que ele falava e se juntaram ao grupo dele se chamando Gladenitas. Isso aí após a morte de Joseph. Esse grupo dele até chamou a atenção de uma pessoa importante na história da igreja, que era o Martin Harris. Então Martin Harris, que era uma das testemunhas do livro de Mórmon, também apóstolo antigo aí da igreja sua, original, ficou interessado aí na igreja do Gladden. Vamos ver aqui mais, 1851, o Bishop e seus seguidores se mudaram então para Kirtland, que é em Ohio, que havia sido uma sede da igreja na década de 1830, sim. Um dos objetivos do Bishop era retornar para Kirtland e adquirir a propriedade do templo. Interessante. Essa propriedade aí do templo, a igreja, né, a liderança da igreja teve que fugir, né, de Kirtland, Joseph Smith, Sidney Rigdon, e não conseguiram vender, né, então meio que ficou. Pelo jeito esse cara queria tomar. E o Gladden, ele recebeu uma revelação importante, foi registrado palavra por palavra. Vamos dar uma olhadinha, foi quando? 8 de abril de 1851, vamos ver o que ele falou. Assim diz o Senhor, Jesus Cristo, Pai da eternidade, aquele que há de vir, o primeiro e o último. Eis que novamente comecei uma obra na terra. Sim, aquela mencionada no livro de Mórmon, quando revelaria coisas maiores àqueles que recebessem o livro de Mórmon. Portanto, enviei novamente meus santos anjos, assim como enviei a Joseph Smith no início, e coloquei nas mãos de meu servo Gladden as mesmas coisas sagradas que coloquei nas mãos de meu servo Joseph, e também outras coisas sagradas que estavam escondidas, para serem reveladas quando eu estabelecesse meu reino na terra. E, portanto, para que minha palavra fosse cumprida e também para que meu povo acreditasse, fiz com que meu servo Gladden chamasse testemunhas dessas coisas. Sim, ele que foi uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon, a saber, Martin Harris, e também minha filha Phoebe. Não, lembrando, quem está falando aqui é Deus, né? Então a filha Phoebe, no caso, é a filha de Deus. Phoebe, que era a esposa do Gladden. A quem tenho chamado por muitos anos que ela seja uma testemunha da minha grande e gloriosa obra, que agora comecei e nunca será destruída. E eis que minhas testemunhas prestam testemunho perante mim neste lugar sagrado, dedicado a mim, em Kirtland, né, que é o templo. Bom, acabou, eles tentaram, né, eles foram para Kirtland, tentaram tomar posse ali do templo, mas não conseguiram. Bom, a gente sabe que em 1846 os membros foram para Utah, né, junto com Brigham Young, começaram a se estabelecer lá. Então, eles tentaram, os Gladenitas tentaram retomar o templo de Kirtland, não conseguiram, em 1851. Daí, em 1852, aconteceu uma coisa, que foi a igreja, então, assumir publicamente que tinha a poligamia. Antes ela fazia, mas negava, mentia, escondia, e daí por pressão aí, contradição de um monte de coisa, eles assumiram, em 1852, pela primeira vez.
Quando o Gladden ficou sabendo dessa revelação, o Gladden recebeu uma nova revelação de Deus, dizendo então que os Gladenitas deveriam partir lá para Utah para que eles pudessem derrubar o governo aí, né, criminoso de Brigham Young e reassumir o governo da Igreja Sud, né, total. É derrubar essa ideia porque eles eram contra essa ideia da poligamia. O próprio Gladden não foi, né, nessa viagem. Ele mandou o pessoal falar, a gente tem que ir lá, né, e batalhar contra Brigham Young. Ele não foi. O que será que aconteceu? Tava com medo? Tava muito ocupado? Bom, em 1853, um grupo desses Gladenitas foram lá para Utah, e assim, quando tinha uma reunião da igreja, eles ficavam ali do lado de fora esperando. Quando acabava a reunião, dentro da carroça ali, tipo, subiam na carroça, eles ficavam fazendo alvoroço, né, falando mal de Brigham Young, da igreja, que eles deveriam todos serem da igreja do Gladden e tal, e meio que daí os líderes da igreja Sud de Brigham dispersavam esse pessoal. Quem tentasse entrar para a igreja deles era repreendido. Vamos ver, eu tenho uma história aqui do Alfred Smith, que ele era da igreja do Brigham, ele quis desertar para a igreja dos Gladenitas, né, porque ele ficou chateado que Brigham Young, ele falou, Brigham Young roubou minha propriedade e tal, só que não deu certo, né? Ele quis sair da igreja de Brigham e fazer essas alegações, só que daí ele foi preso, encarcerado, até que ele fizesse um juramento aí de parar de falar essas coisas. Ainda aí nesse ano, né, 1853, 27 de março, tem um registro do discurso de Brigham Young. Nesse discurso dele lá no tabernáculo, né, de Salt Lake, ele falou sobre os Gladenitas. Vamos ver o que ele fala nesse discurso. Brigham Young: queremos que os apóstatas da igreja vão para a Califórnia ou para qualquer outro lugar que eles escolherem. Eu digo a essas pessoas, vocês não devem cortejar a perseguição aqui. Não façam perseguição. Conhecemos Gladden Bishop há mais de 20 anos e sabemos que ele é uma maldição pobre e suja. Repito, vocês, Gladenitas, não continuem com a perseguição ou receberão mais do que desejam. E isso virá mais rápido do que vocês imaginam. Então eu digo a vocês, bispos, não permitam que eles preguem em suas unidades. Quem abriu as estradas nesses vales? Foi esse pequeno desagradável Alfred Smith e sua esposa? Não, eles ficaram em St. Louis enquanto nós fazíamos isso. Nós abrimos as estradas neste país e agora vocês, Gladenitas, mantenham suas línguas quietas para que a destruição repentina não venha sobre vocês. Olha a ameaça no discurso. Vocês acham por que será que o Gladden não quis ir para Utah, né? Poxa, Gladden, alguns diriam aí que você é meio covarde. Mas o Brigham Young continuou o discurso dele. E eu digo, ao invés dos apóstatas florescerem aqui, eu desembainharei a minha faca e vencerei ou morrerei. Agora vocês, apóstatas desagradáveis, saiam, ou o julgamento será posto na linha e a justiça no prumo. Se você diz que está certo, levante as mãos. Vamos clamar ao Senhor para nos ajudar nisso em toda a boa obra. Bom, os historiadores da igreja, apologistas da igreja e a própria igreja, dizem que nenhum desses apóstatas, né, dos Gladenitas, foi realmente morto. É o que eles dizem, né? E eles continuam dizendo também que esse discurso aí de Brigham Young, ele foi, vamos ver que a palavra que eles dizem aqui, foi uma mensagem retórica. Não foi bem o que ele quis dizer. Não é para levar ao pé da letra. É muito conveniente. Não gosto desse tipo de historiador, não. Quando a fonte não é 100%, como a gente viu ali na história da Fanny Alger, fala que não tem fonte. Quando tem fonte, e foi dito literalmente, aí sempre vai ter um jeitinho de se desviar. Eu, Ozzy, vendo toda a história de Brigham Young, todas as pessoas que foram mortas, né,
pagamento por sangue, juramento de vingança, como que chama? Aqueles anjos vingadores, danitas e tudo. Eu acreditaria que sim, Brigham Young falou literalmente, não foi retórico nem nada. Agora, se os historiadores ali da igreja dizem que não tem nenhum gladenita que foi morto aí, né, registrado, bom, eu teria que checar essas fontes, mas não duvidaria de que alguém tenha desaparecido aí nessa história. Quem pegou um gancho aí no discurso do Brigham Young foi o Parley P. Pratt, né? Ele viu, né, o Brigham Young insultando eles, aproveitou para insultar também. Vamos ver o que o Parley P. Pratt falou no discurso dele. Por que esses apóstatas desejam enfiar no estômago das pessoas aquilo que elas detestam? Aquilo que elas não desejam ouvir, pensar ou digerir? Onde está a necessidade, então, de pregar nas ruas? Quanto a esse homem, ou melhor, coisa, chamado Gladden Bishop, e suas pretensas visões, revelações, olha só, né? De Joseph, visão. Do Gladden Bishop, pretensas visões, revelações. Eu o conheço há muito tempo. Eu o conheci lá em Ohio, há cerca de 18 ou 20 anos atrás. Lembro-me de seu nome. Quase nunca ouvi esse homem na minha vida que não estivesse associado a alguma imposição, falsidade, em nome do Senhor. Se ele fosse julgado perante os conselhos da igreja, ele confessaria que havia mentido, fingir visões, anjos, revelação e pediria perdão. Olha só, cara, parece que eu tô lendo o Gladden Bishop, mas estou vendo Joseph Smith. O Parley P. Pratt continua: eu nunca ouvi falar dele sob nenhuma outra luz, somente que essa coisa faz tentativas de enganar o povo com uma imposição ou outra. A dificuldade é fazer com que o povo não seja enganado por ele. Não o colocarei no mesmo nível de outros apóstatas. Onde podemos encontrar algum apóstata que não tenha alguma influência? Não conheço nenhum desses apóstatas que não tenha tido algum seguidor por algum tempo, mas nunca imaginei que Gladden Bishop fosse ganhar um único seguidor. Ele foi desassociado e readmitido tantas vezes que a igreja finalmente se recusou a admiti-lo como um membro. Bom, tudo isso aí aconteceu ali em 1853. Então ali por 1854 a maior parte desses Gladenitas já tinham saído aí de Utah. O Gladden e a maior parte dos seus seguidores já estavam ali reunidos no Illinois. Quem até foi dito que foi um dos seguidores aí nessa igreja, a Igreja de Jesus Cristo da Nova Jerusalém, né, a igreja do Gladden Bishop, disseram que o Granville Hendrick foi um dos seguidores dele. Não tem muito registro que comprove isso, mas a gente sabe que o Granville Hendrick foi daquela igreja Hendrickita, né? Também uma outra subdivisão mormon aí bem conhecida. Deu algumas divisões, né? Algum pessoal ali nos anos 60, já 1860, o pessoal estava se dispersando, indo embora, então o Bishop se mudou com o grupinho dele para Nebraska, e chamou aí então o grupo dele de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, normal, né, nome. Novamente teve uma dispersão. Essas dispersões aí imagino que deve ser intriga interna ali, o pessoal começa a entrar em um desacordo e depois se separa, né? Então eles se dividiram de novo e um tanto desses membros foi para o Colorado. Olha, finalmente! Então em 1864 o Bishop viajou para Salt Lake com a intenção de se encontrar com Brigham Young. Olha só, diz aqui ó, que ele tinha intenção de se encontrar com Brigham Young para mostrar os 7 objetos que ele alegava possuir. E olha que engraçado, depois de alguns meses ali em Salt Lake, de repente ele morreu. Que coincidência, hein? Diz que ele morreu quando várias pessoas estavam morrendo com um surto de escarlatina. É tipo uma doença respiratória, né? Mas olha só, cara, que coincidência. O cara tava com 55 anos, nem tava tão velho.
Ele devia ter sido enterrado com a família dele ali, mas foi sepultado no lugar errado. E aí? O que aconteceu? Será que perderam o corpo dele? E eu acho muito bizarra essa história da morte dele, né? Mas pouquíssima fonte aqui para eu alegar qualquer coisa. Ah, tá, e um detalhe é que as coisas sagradas, né, que ele ia levar, que ele estava levando lá para mostrar para Brigham Young, esses 7 objetos, nunca foram encontrados nos pertences pessoais dele. Bom, vamos dar uma olhadinha se encontro mais alguma coisa. Vi aqui no site Vozes Mormons, eles têm alguma informação. Quero ver se tem alguma informação que a gente não citou aqui. Aqui fica um pouquinho mais claro sobre essa questão que ele falou, né, que tinha recebido o sacerdócio de Melquisedeque. Aqui está dizendo que ele recebeu o sacerdócio de Melquisedeque diretamente de Jesus Cristo. Que aquele Nef lá, que era dos 3 nefitas, foi o carinha que chegou e levou para ele aqueles artefatos. Aquele negócio do Gladden Bishop ir lá para Kirtland tentar tomar o templo foi uma revelação que ele tinha recebido. Obviamente, né, como a gente viu, não deu, ele não conseguiu tomar o templo. E o Brigham Young, sobre o Gladden e essas revelações dele, olha só o que o Brigham Young falou: eu posso cagar um profeta melhor e peidar revelações melhores. De uma sutileza assim sem tamanho, hein, Brigham? Aquilo também deles irem lá para Utah e tomar a liderança da igreja, né, e tirar Brigham de lá, também foi uma revelação, que ele não conseguiu. Ele nem foi, né? Deixou os membros da igreja dele irem e ele não foi. Não aconteceu como revelado. Ah, olha aqui, ó, mais algumas informações. Tá dizendo que o Gladden ainda tinha enviado algumas cartas para Brigham Young, chamando ele a arrependimento e tal, falando, acaba com esse negócio aí de poligamia e tal, né, e se arrepende. Aqui tá dizendo, ó, que se Young respondeu as cartas, não há nenhuma evidência. Ah, aqui ó, tá mostrando também o contexto daquela fala terrível do Brigham Young, cagar um profeta melhor e peidar a revelação melhor. Foi que teve uma irmã chamada Polly Conklin. Ela foi para encontrar com Brigham Young, fazer uma entrevista para recomendação, que ela queria se selar, né, com outro membro da igreja, que seja, e ela acabou comentando sobre o Gladden, né, elogiou algumas profecias do Gladden, que daí, obviamente, o Brigham Young ficou irritadíssimo com isso, e que ele falou isso, né, posso cagar um profeta melhor e peidar umas revelações melhores. Ah, e olha só, mais contexto aqui, aquele Smith, como que é o nome dele? Alfred Smith, né, que estava querendo se juntar ao grupo dos Gladden ali. Então, em agosto de 1852, ele foi convidado para discursar no tabernáculo e ele aproveitou essa oportunidade e fez várias pregações das revelações do Gladden. Depois que o Alfred terminou o discurso, então o Brigham Young fez alguns comentários e imediatamente excomungou ele e a esposa dele. Também aproveitou e excomungou aquela irmã Conklin, John Gallup e muitos outros que estavam presentes ali. O Gladden, ele estava até pensando em ir lá para Utah. Ele estava pensando, cara, acho que eu vou. Ele estava até se planejando, indo para Utah, quando ele soube desses conflitos, né, de que o Brigham Young ameaçou, de que o pessoal foi excomungado. E ele deu meia volta. Aqui ó, tá dizendo, ó, em fevereiro de 1853, uma turba armada, né, de Mormons avançou contra esse grupo dos seguidores de Gladden e os dispersou sob ameaça de violência. Para se certificarem de que os Gladdenitas ali não iam mais encher o saco, esse grupo arrastou um idoso chamado Strong e aquele Gallup, né, o John Gallup, que tinha sido excomungado também. Então arrastou os dois até a residência deles, mantiveram eles em cativeiro com várias ameaças e tal, para o pessoal ficar com medo. Ah, olha aqui, ó, aquela história da congregação na carroça, né? Os Gladdenitas, eles subiram numa carroça e começaram a pregar, né, na frente da igreja dos Mormons. E os Mormons que estavam ali parando para ouvir, o pessoal, os líderes Mormons ficaram chateados. O que é isso? Tem membro da nossa igreja aqui parando para ouvir, né? Os Gladdenitas. Chegou lá então o Jedediah Grant, aí é outro nome bem conhecido, e dispersou geral, né?
Foi daí que o Brigham Young foi lá e deu aquele discurso, né? Foi o Brigham Young, o Parley P. Pratt, que a gente já falou, mas também outros que se juntaram, né, fazendo discurso contra os Gladenitas, foi o Amasa Lyman e Erastus Snow, 2 nomes aí que a gente já ouviu falar bastante também. Ah, aqui ó, tá dizendo, tá contando aqui no Vozes Mormons aquele mesmo discurso que a gente já leu, né, de Brigham Young, falando que é puxar a faca dele e tal, que é matar ou morrer. Ele cita aqui também que aquele Alfred Smith fala, o Alfred Smith foi chamado para ir para a missão e não quis, né? Uma pessoa dessa não tem espírito. Então esse discurso, né, para quem quiser dar uma checadinha na fonte, Journal of Discourses, volume 1, página 81. Bom, acho que é isso aí, acho que a gente conseguiu entender como estava conturbada a igreja ali em Utah nessa época, 1852, 1853, quem foi esse carinha, qual a influência que ele teve na igreja. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.